Amigos e amigas, esse caso é no mínimo revoltante. O professor Roque, além de ter dado 3 strikes para tentar derrubar o canal do Felipe Durante, ele não satisfeito abriu um BO criminal, um boletim de ocorrência criminal contra o youtuber Felipe Durante. Para quem não conhece o Felipe Durante, ele é um youtuber brasileiro que mora na China há vários anos, trabalhou numa fábrica e abriu empresas na China, né? E relata, mostra a realidade da vida na China, mostra a realidade do país na China, certo? E ainda combate, né, e desmente várias fake news da propaganda ocidental, imperialista, né, e, enfim, que é contra a China, que propaga mentiras absurdas contra a China. A extrema-direita adora fazer isso, né? Então, e quem é o Roque é o cara que faz a propaganda, né, daquele país que começa com I, que tem a bandeira azul e branca, estrela, né, e é um propagandista do imperialismo, podemos dizer assim. Ele, André Lacha, aquela galera toda. Então é óbvio que ele propaga várias fake news. E o Felipe Durante, ele desmente, ou desmentiu, fez um... E ele faz react, tá, pessoal? É canal de react. E ele desmentiu as mentiras do Rock. Essa galera da extrema-direita, que preza pela liberdade de expressão, não pode ser refutada, criticada, né? E vai lá e tenta silenciar o Felipe Durante. E as ideias do Rock e do André Lach são muito alinhadas aos grandes veículos de comunicação brasileiros e a própria plataforma, mídia independente também, né? Eu até achava curioso o quanto a plataforma deixou um canal falar sobre a China, né? Mas enfim. E então a gente vive na justiça burguesa. Além disso, ela é toda enviesada, né, para esse lado do rock, né, e não para uma realidade, né, do Felipe Durante, uma realidade contra as fake news, contra a propaganda, né? Então tá tudo alinhado. E aí, além disso, ele usa das autoridades brasileiras para cercear quem desmente as mentiras ou quem propaga o outro lado da história, se é que vocês me entendem. O pessoal, vou falar errado aqui, tá? O pessoal da causa Palestina, né? A maioria das figuras foram todos chamados para a delegacia, foram todos cerceados, tiveram canais derrubados, etc. Se eu falasse só daquela palavra que é proibida aqui de falar na TV, nos grandes veículos de comunicação, se eu falasse a palavra CEO, né, aquele movimento político colonialista, né, termina com ismo, eu seria derrubado. Então, a maioria das figuras da causa Falê, né, China, foram derrubados, cerceados, intimidados criminalmente, etc. Apenas por denunciar. Parece que só o presidente pode falar e denunciar qualquer coisa. Agora, o povo que elegeu ele não pode. Nós somos derrubados, nós somos calados, cerceados, punidos, né? Temos um braço jurídico daquela ideologia que começa com S, infelizmente, né? E é isso daí. Então a direita já fez a revolução e isso que aconteceu com o Felipe Durante é um pedacinho do vídeo que eu vou fazer sobre a direita já ter feito a revolução, certo? Mais uma vez eu repito, não temos soberania, não podemos estar
dentro do nosso próprio país, lembrando que o Felipe Durante falou no vídeo dele que a legislação brasileira permite react, né? Então, por que a legislação brasileira não permite, né, a gente denunciar? Simples assim, né? Por que a legislação brasileira sempre está favorecendo o outro lado? Cadê a soberania? Eu sempre falo isso. Cadê a soberania? É uma mentira escabrosa, tá? Que o governo fala sobre soberania. Pelo contrário, Itamaraty, ele jamais desmentiu as mentiras que aconteceram naquele ano de 2023, naquele local que começa, aquele país que começa com I, que é melhor não falar aqui, né? Então o Itamaraty, sim, também foi eu fico tentando fazer códigos aqui, cara, impressionante, eu pareço um maluco, não consigo nem gravar o vídeo direito, a gente não pode falar nada. Se eu pudesse só falar aqui na plataforma sobre o que acontece lá naquele país, pô, tava beleza, mas a gente não tem liberdade nenhuma, né? As Big Techs fazem o que, né, falam que seguem a legislação brasileira. Que legislação brasileira é essa? Que pune a gente, que cerceia a gente, que a gente não pode nem falar palavras aqui, coisas óbvias, porque senão a gente tem canal derrubado. Entende? Que porra de liberdade é essa? Só isso que eu quero mandar o papo reto para vocês. Que liberdade é essa? Que liberdade que o Felipe Durante tem, que é o cidadão brasileiro, de mostrar a realidade do país que ele mora. Ele não pode fazer isso porque vem os caras cheios da grana, com poder, com braço jurídico, armado do Estado, autoridade brasileira, para vir cercear. E depois vem gente falar em soberania, que a gente tem soberania, que a gente tem liberdade aqui nesse país. Ué, não são as Big Techs que mandam? Não são as Big Techs que vão lá e cortam a gente? Né? Que cerceia a gente, que não dá liberdade nenhuma para falar a gente, mostrar uma realidade que é totalmente censurada aqui nesse país. Nem aquela palavra com S. Não temos debate sobre isso na grande mídia. Né? Muita coisa que acontece lá naquele país a gente não pode falar, é proibido. E o governo aprova isso. Tá? E o governo, esse atual governo, ele aprova isso. Né? Ele apoia isso. Enfim, o Felipe Durante, ele pelo menos ele pode até perder o canal por causa do Professor Roque, né? E pelo menos ele tem uma assistência jurídica muito boa. Ele falou alguma coisa da assistência jurídica do Santinelli, mas ele também pode buscar, né, também auxílio do pessoal do ICL, né, do Instituto Conhecimento Liberta. O Felipe Durante, para quem não sabe, ele foi o guia praticamente do Eduardo Moreira e a esposa quando foram lá para a China para fazerem um documentário sobre a China, do ICL, né, que eles vão lançar um documentário ICL vai para a China, ou Eduardo Moreira vai para a China. Então, com certeza, eles são amigos pessoais e tal, e ele tem todo o apoio. Agora, eu queria ver se fosse canal pequeno, né? E o Professor Roque está fazendo isso, né, porque o Felipe Durante está crescendo na plataforma. Então, essa é a maneira da extrema-direita, né, que tanto fala em liberdade de expressão, faz com a esquerda, né? Então, na minha opinião, isso é um dos tentáculos, ou uma das provas, um dos argumentos em que a direita já fez a revolução, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, vou falar sobre isso também, né, sobre a soberania e a nossa liberdade de expressão. Agora, só para finalizar, o Roque, ele abriu um BO acusando o Felipe Durante de estelionato. Estelionato, vamos lá. Pessoal que
que estuda direito e o pessoal que entende o básico de segurança pública, você não precisa nem ser um especialista, uma coisa básica, sabe o que é estelionato. Estelionato é um crime de enganar, fraude, golpe, de lesar a pessoa financeiramente, engano, indução ao erro, vantagem ilícita, golpes financeiros, venda de produtos falsos, manipulação, fraudes em redes sociais. O que diabos o Felipe Durante fez? Lá não pode nem xingar. O Felipe Durante é um careta, lá não pode nem xingar. O cara faz um excelente conteúdo sobre a China, desmente as fake news, né? Não faz discurso de ódio, nunca fez, não difama, não xinga, é proibido xingar no canal dele. O que ele fez para o cara estar acusando ele de estelionato? E se isso tem alguma lógica, algum nexo? Me expliquem isso. Se não for outra coisa, o cara tentar prejudicar. E ninguém faz nada nesse país. A pessoa, né? Vou dar um exemplo, na plataforma Instagram. Toda aquela galera da esquerda, Santinelli, Chavoso, toda essa galera ali, os comunistas, tiveram as contas derrubadas. Que liberdade é essa? Tiveram as contas derrubadas. E aqui, na plataforma, também pode derrubar. Quem manda são eles, né? Então é isso. Felipe Durante é um cara, sabe, limpo, faz aquele negócio mais limpo, sabe? Sem ofender. E o cara vai lá e processa o cara. E abre um BO, um boletim de ocorrência contra o cara. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Quem puder apoiar o canal pelo Pix, eu vou deixar o Pix na descrição. Tamo junto na luta.